O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Eis o sinal do nosso Deus. Eis o sinal do nosso Deus. Ergue os teus olhos à luz surgiu, hoje nasceu o nosso Deus. Dias de paz amanhecerão, hoje nasceu o nosso Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a paz e o amor de Deus Pai, que se manifestou em Cristo, nascido para a nossa salvação, estejam convosco. Saúdos a todos, irmãos e irmãs, que aqui vos reunis para a celebração destes santos mistérios. Saudamos todos os nossos irmãos que rezam conosco através da televisão, da rádio e da internet. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tende misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis a nossa fraqueza, tende misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que iniciastes de modo admirável a nossa redenção, com o nascimento do vosso Filho, concedei aos vossos servos uma fé sólida, para que, conduzidos por ele, alcancemos a glória prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura da primeira epístola de São João. Meus filhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, como ele, Jesus, é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Foi para destruir as obras do diabo que o Filho de Deus se manifestou. Quem nasce de Deus não comete o pecado. Quem permanece nele, quem nasceu de Deus não comete o pecado, porque permanece nele uma semente divina e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Nisto se distinguem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Palavra do Senhor. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra salvação do nosso Deus, viram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Ressomar e tudo que ela encerra, a terra inteira e tudo que nela habita. Aplaudam os rios e as montanhas exultem de alegria. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Diante do Senhor que vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava João Batista com 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-se e, ao ver que o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhes Jesus: Vinde ver. Eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Fitando nele os olhos, Jesus disse-lhe: Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ouvimos André dizer ao seu irmão: Encontramos o Messias, e levou a Jesus. É isto que o Natal nos diz. O Messias vem ter conosco. Encontramos o Messias. Podemos encontrar, podemos ver, podemos ouvir o Messias, que é Jesus. Jesus é o Messias, o Cristo, o ungido, o enviado de Deus. Por isso também nós encontramos o Messias. Também nós somos encontrados por Ele, em primeiro lugar, porque é Ele que nos procura. E depois é que nós o podemos encontrar, porque Ele já nos procurou, porque Ele veio ter conosco, porque Ele vem sempre ter conosco. Mas vejamos, irmãos e irmãs, que André encontrou o Messias depois de ter ouvido João. E Pedro encontrou o Messias depois de ter ouvido André. Portanto, há como que uma cadeia de transmissão desta boa notícia, e que um disse ao outro,
e assim surgiu a fé. E também deve ser assim hoje. Se os cristãos não disserem aos outros: encontramos o Messias, muitos nunca ouvirão falar dele. Também é nossa obrigação cristã dizer isto, porque se nós o dissermos, o Messias pode ser conhecido. Se nós não o dissermos, o Messias fica escondido. É assim o movimento deste Evangelho que acabamos de escutar. Também nós devemos dizer: encontramos o Messias. Nós sabemos em quem acreditamos. Nós sabemos em quem está a nossa fé. Nós sabemos em quem pusemos a nossa confiança. Nós sabemos quem nos guia. Nós sabemos a quem entregamos o nosso coração. E por fim, o que é que disse João, que levou alguns dos seus discípulos a seguirem Jesus? Eis o Cordeiro de Deus. Em todas as missas, como hoje, nós vamos ouvir João dizer: eis o Cordeiro de Deus. Sempre antes da comunhão ouvimos isto: eis o Cordeiro de Deus. É com estas palavras que nós apresentamos o Senhor, como João o apresentou. Porque Jesus é de facto o Cordeiro de Deus, aquele que se imolou por nós, aquele que suportou os nossos pecados, aquele que se entregou por amor. E por isso, os discípulos entenderam o que João quis dizer, perceberam quem Jesus era e seguiram-no. Façamos hoje também nós esta profissão de fé: eis o Cordeiro de Deus. Acreditamos que de facto o Senhor Jesus é aquele que nos salva. Jesus não é apenas alguém a quem nós admiramos, ou alguém por quem temos simpatia, ou alguém de quem nós ouvimos falar e que fez coisas muito belas. Jesus é o Cordeiro de Deus, é aquele que nos salva. Só Ele nos pode salvar. Ele não é apenas uma figura histórica muito bela que faz bem ouvir a sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que nos salva, aquele que nos liberta do poder do pecado e do diabo, como dizia a primeira leitura. Esta é que é a nossa fé. O resto pode ser um sentimento, mas a fé não é acreditar apenas de vez em quando ou em algumas coisas. A fé é seguir a Jesus, Salvador, Messias, que veio ao nosso encontro. Encontramos o Messias, irmãos e irmãs, encontramos o Cordeiro de Deus que nos salva. Entreguemos a Jesus a nossa vida, entreguemos a Jesus este ano que começa. Deixemos que Ele nos guie e que Ele nos proteja. Amém. Irmãos e irmãs, desde o seu nascimento em Belém, Jesus ficou conosco para sempre. Peçamos ao Pai que nos ensine a encontrá-lo e a falar dele aos que o não conhecem, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos missionários que partem para a África, pelos fiéis leigos que trabalham nas missões e por aquele que sente que a missão é aqui na Europa, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que perguntam a Jesus aonde mora, pelos que ficam com Ele por toda a vida e por aqueles que depressa o abandonam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia,
Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que falam de Jesus, àqueles que encontram, pelos que em silêncio falam com Ele a toda a hora, e por aqueles que gostam muito de o escutar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que em nome de Jesus pensam nos outros, pelos que aceitam a sua cruz e o vão seguindo, e por quem toma em seus ombros a cruz de alguém, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que escutam a Cristo nesta Igreja, pelas crianças que comungam o seu corpo e por quantos o servem nos mais pobres, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fazei-nos praticar sempre a justiça, para sermos justos como o vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a nossa oblação, na qual se realiza uma gloriosa permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. No mistério do seu nascimento, aquele que por sua natureza era invisível, tornou-se visível aos nossos olhos. Gerado desde toda a eternidade, começou a existir no tempo, para renovar em si a natureza decaída, restaurar o universo e reconduzir ao reino dos céus o homem perdido pelo pecado.
Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças vos bendisse, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, senhores, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco e Santa Jacinta Mártir e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória. Ó Deus, dai ao Rei o poder de julgar, e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória. Os montes trarão a paz ao povo, e as colinas a justiça. Ele fará justiça aos mais humildes do povo, salvará os indigentes e abaterá os opressores. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória.
permanecerá como o sol e como a lua, de geração em geração. Descerá como a chuva sobre a relva, como a água que fecunda a terra. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja constantemente fortalecida pela comunhão nos vossos santos mistérios.
Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, um dia repleto das bênçãos de Deus, Nosso Senhor, e um bom ano que agora dá os primeiros passos. Também desejamos um ano muito abençoado e um dia de paz para todos aqueles que rezam connosco, que estão unidos a nós através da televisão, da rádio e da internet, especialmente os doentes, os que estão sozinhos e aqueles que têm o desejo de vir a Fátima e não podem, que todos sintam a nossa presença e a nossa oração. E para todos vós, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Adeste fideles, leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte, Regem Angelum,